Eu sou o Felipe. Eu sou o Fabrício. E nós somos a Dunamis. História que se resume basicamente em uma criança que se apaixonou pela guitarra, né? Como acontece na maioria dos casos. O primeiro contato foi quando eu vi uma guitarra na vitrine, e aquilo me chamou muita atenção. Até hoje, eu me lembro da sensação que foi ver aquilo lá pela primeira vez e eu nunca esqueci. Pouco depois, veio aquela fase de diversão, né? Juntar a galera para tocar, para ter banda. À medida que o tempo foi passando, eu descobri um novo processo, fabricar o instrumento, né? Muitos anos depois, quando vim para cá, para São Paulo. A sensação foi a mesma, né? De descoberta de uma coisa que mudaria a minha vida para sempre. Sou apaixonado por luthieria desde que eu tinha 6, 7 anos de idade. Minha vida inteira eu quis fazer isso. Obviamente, pensei em várias coisas antes, tudo, porque não é uma profissão assim muito tradicional, né? Fui e voltei, não teve jeito mesmo, acabei fazendo curso na BH. Aprendi muita coisa lá, conheci muita gente lá. E o Fabrício conheci lá, monitorando as aulas dele e tudo mais. Tive a oportunidade de construir muito instrumento lá dentro. Eu já tinha oficina um pouco em casa, já chamava do Names até, aliás. Quando o Fabrício já tinha terminado o curso, ele já arranjou uma salinha aqui na 13 de maio. Tava fazendo umas guitarras, tudo, encontrou umas dificuldades, ele me ligava, falava, ô, então, fazendo uma Les Paul aqui, como é que faz tal coisa? Fala, cara, faz assim, faz assado, pá, né? Quem ajudou muito nessa conexão também foi o Edu da Filortone, né? Também fez o curso que lá. Também fez o curso lá. E ele sempre falava, vê com o Fabrício lá, ele tá com uma sala lá e tá se virando lá, vocês não querem juntar? Vamos fazer alguma coisa lá? Cara, meio assim, né? Bom, fui conversando com o Fabrício e tudo mais. O Fabrício você ia direto na fábrica do Edu, né? O meu começo teve esses percalços assim de não ter um espaço, né? É uma dificuldade enorme de você não ter ferramenta. Então o Edu tinha a fábrica lá em Guarulhos, eu pegava todo sábado, pegava as coisas, juntava numa sacola, ia lá para Guarulhos, e lá tinha uma serra de fita, tinha espaço e tinha uma furadeira de bancada, né? E aí, fala com o Felipe, né? Te ajuda e tudo mais. E, resumindo, o Edu fez o casamento, né? E ele acabou se casando também, porque o Edu também nunca... O Edu é o pai da Dunamis, né? Porque ele nunca separou da gente também, desde a época que ele fez o primeiro cap, né? Que foi... o primeiro humbucker que ele fez foi pra mim. E o primeiro single foi pra mim. E aí, nisso, o Fabrício me ligou, então, você chega aí um dia, vamos conversar, pá, né? Beleza. Fui lá. A sala era menor do que esse daqui. Na verdade era uma garagem bem da pequena, casa. né? Quando não tinha nada era enorme, mas... Então. Quando chegou lá, ele tinha só uma furadeira de bancada. Era uma mesa escolar que era do dono da casa. No começo a gente fez muito na unha as coisas. Até hoje a gente faz muito na unha. É só uma unha mais refinada. E aí eu já tinha bancada, tinha já serra de fita pequenininha, bem pequenininha. Eu já tinha bastante ferramenta e tudo mais. Aí eu olhei aquele lugar pequenininho assim, falei, puta que pariu, não vai mudar porra nenhuma pra mim. Porque era exatamente o espaço que eu tinha lá, aquele quartinho que tinha lá em São Bernardo. Era tipo o dobro. Eu falei, tá, beleza. Mas aí eu fui conversando com o Fabrício, tudo. O aluguel era muito barato. Era muito barato, a gente dividia em dois. E falei, ok, vale a pena, né? Continuei trabalhando com o Benedetti, ele continuou trabalhando na Music Maker. Isso, eu esqueci de mencionar que eu passei um período na Music Maker, 2 anos mais ou menos. Foi um aprendizado muito rápido, assim, né? Tive que aprender muito rápido todo o processo de trabalhar Tem um volume de coisa muito grande, né? Uma leiteiria muito grande, assim, então tive que aprender muito rápido as coisas. Assim. Então, trabalhando um pouco lá, tá? Eu trouxe minhas coisas tudo pra lá. E mesmo assim,
apertado, né? É. Mas aí a gente começou a ralar, a gente saía do nosso trampo, ia pra Dunão, ficava até 11 e pouco da noite, até parar de passar busão, a gente não ficava, né? Depois que eu comprei o carro, a gente ficava até depois disso, né? E suando. Aí eu saí do Benedetti e ficava direto o dia inteiro sozinho lá e ralando. Fazendo instrumento pra caralho, mesmo que se não tivesse coisa pra fazer, eu tava fazendo instrumento lá. Aí começou a ficar pequeno. Quando a gente recebia cliente, cara, alguém tinha que sair porque não cabia, assim. Era um inferno, aí era pó de madeira o tempo inteiro. A gente, desde o começo, a gente sempre gostou, eu e o Fabrício, a gente tem uma cabeça muito parecida pra gosto de guitarra. Muito parecida não, é igual praticamente. A gente gostava muito de guitarra velha e a gente teve muito contato com guitarra velha também, por sorte, assim, dos clientes também tinham o mesmo gosto, né? A gente sempre fez muita tele no começo, né? Sim. Aí, só que a gente tinha umas aspirações, assim, fazia finline e tudo. Também a gente não tinha amadurecido mesmo essa ideia, né? A gente tava meio caminhando pra alguma coisa. Daí a gente começou a fazer as guitarras do jeito que eram feitas nos anos 50 mesmo, né? Porque a proposta sempre foi essa, de fazer alguma coisa que as pessoas não possam comprar mais na loja, né? Como essas guitarras velhas são muito caras, a gente pensou, né? Tipo, vamos pegar esse nicho, né? Vamos ver se vai dar certo. A gente começou a dar uma lapidada, assim, a gente fez pouquíssimas guitarras com Floyd Rose, né? 2 ou 3 no máximo, Sempre estudou muito instrumentos vintage, né? Quando você percebe que desde os anos 50 eles já tinham uma concepção de modernidade, ela perdura até hoje. Soluções que o cara acha que está reinventando. Na verdade, não, está se baseando em coisas muito bem pensadas naquela época. Você pega o extrato, você vê o shape de contorno que ela se adapta tão bem, né? A ergonomia, que, cara, aquilo lá não tem muito mais o que se inventar. O extrato, você olha hoje em dia, ela é atemporal, né? Toda vez que você escuta a palavra guitarra, vem um extrato na sua cabeça. É inconsciente. Essa guitarra, o modelo foi criado em 58 e 59. E é um PRS. Isso que inspirou a PRS, guitarra que tem uma concepção ultramoderna, entendeu? Então isso aqui foi criado em 58. Então você tem vários exemplos de que a coisa já foi inventada, já foi resolvida e só foram adicionando coisinhas. Exatamente. E a gente gosta disso, entendeu? A gente dá muito valor a isso, respeita ao máximo. Quando a gente fala de a construção inspirada nos anos 50, nos anos 60, basicamente a gente seguia a mesma receita, né? Usar a madeira certa, geralmente quando a gente faz Gibson, o estilo Gibson, é tudo mogno mesmo, mogno bom, leve, jacarandá, que é o que eles usavam na época também. E também não tem como fugir, né? Não adianta ficar inventando muito. O instrumento foi concebido na época dessa forma, né? Com essa combinação de madeiras. A nossa busca também é pela mesma sonoridade, né, do que a gente conhece, né, de som desses instrumentos, né, que existiam na época. Então a gente procura não fugir para manter essa identidade sempre presente, né? O lance do visual é para justamente para finalizar toda essa ideia de instrumento vintage, né? No começo a gente nem fazia tanto reggae. Na verdade não fazia nada de reggae. Não fazia. Por mais que tivesse vontade, mas ainda era uma coisa que a gente, sei lá, não dominava, né? No começo você tem um leve receio de pegar uma guitarra e bater nela. Todo começo, né, é um começo, né? Começo é a parte mais chata de todo o processo, né? Então tinha aquele medo, aquele receio de ficar mal feito, tudo. Tanto que os primeiros Helix que a gente começou a fazer,
instrumentos pessoais, né? Coisa nossa, a gente ia testando. Mas quando você persegue muito uma coisa, aquilo acaba, de uma certa forma, aquilo aparece para você, né? Quando aquilo realmente é o seu caminho, as coisas vão fluindo, vão acontecendo até que você começa a descobrir muita coisa. E é um trabalho que não tem fim, assim, tá sempre pesquisando, né? A melhor forma de um instrumento parecer realmente ter a idade que a gente quer que ele tenha, e o som também, né? Mas isso é legal porque o processo de envelhecimento é uma coisa que acho que ele aproxima você, né? Aquele seu sapato velho, que é aquela sua camiseta velha furada, que você sabe, você se sente bem. Então é a mesma coisa. O Edu, ele era muito amigo do Rampazzo. Chegou a ter aula de guitarra com ele. Ele era moleque. O Rampazzo fez um workshop, lembra? Lembro. Aí o Edu falou, mano, você tem que ir. E na época eu nem tinha muita noção do que era guitarra velha, né? Aí eu fui com ele e ele tinha lá Strato 62, Strato 63, um Vox, acho que 65 por aí. Ele tinha uma porrada de coisa, ele tinha uma Les Paul 58. Que era Gold Top até. Beleza, ele começou a tocar, ele falando, não, porque isso aqui, essa guitarra aqui, tal coisa, papá. Comecei a olhar e falei, mano, peraí, esses bagulhos são velhos mesmo. Com o tempo, o Edu falou, vamos lá de novo, pá, não, preciso te levar lá, porque ele sempre pegava os picapes dele, tirava todas as medidas, ele tinha um monte de máquina assim, né, ele media o magneto, media a impedância, os caras, tudo. E me levava junto. Eu fui umas 5 vezes. Aí sim eu tive a oportunidade de pegar os instrumentos. Aí eu vi outros instrumentos que ele não tinha mostrado naquele dia. Ele tinha uma tele 52, aí eu peguei essa 52 e vi o headstock dela. Geralmente, se você pega uma guitarra, aqui não é bem aguda, né? Da tele 52 é redondaça. Redondaça. Tipo, eu até achava estranho, assim. Aí eu olhei e falei, caralho, não, pera aí, tem um bagulho aqui que já é diferente. E começando a reproduzindo isso nos nossos instrumentos também, porque às vezes é uma coisa que a pessoa não percebe, mas quando olha fala, pô, da hora, sabe? Exatamente. Até cavidade, coisa que o cliente vai ver uma vez na vida, a gente também, até isso, a gente tenta fazer igual, assim. Cavidade. Aquele negocinho do fio da Strato, né? E também, cara, tem muito detalhe assim que a gente realmente incorporou pela paixão que a gente tem pelos instrumentos vintage e pelo que a gente já viu de perto e que a gente conseguiu trazer para o nosso processo de construção, né? Que é uma madeira avermelhada. E, na verdade é só que é mais o acabamento que fica avermelhado do que a madeira mesmo. Quando ele bate e dá uma lascada no verniz, com o tempo, o suor da mão, a acidez do seu corpo oxida a madeira, porque ela ficou exposta e você está encostando lá. O que acontece quando a madeira oxida? Ela fica escura, ela fica quase preta. E isso no começo a gente achava que era sujeira. Então a gente fica tentando sujar, alguma coisa assim, então. Até que a gente começou a usar ácido mesmo. Quando tá meio descascado o verniz, o ácido ele entra por baixo do verniz, o verniz ainda tem um pedacinho clarinho e ainda debaixo da madeira tá escuro. E essas coisas assim a gente só foi percebendo com o tempo mesmo, foi de pesquisa mesmo e teste, né? A gente testou o quê? Quase tudo que dava pra fazer. Esquentar a madeira, esfriar a madeira, todos os possíveis acabamentos também. E aí a gente começou a descobrir que tem alguns segredos, né? Pra a espessura correta da pintura, né? Tem que ser sempre muito fininho, né? Mesmo desplugado, você sente que a coisa tem uma qualidade ali sempre. Então, tudo isso propicia, né? Pra que o som que a gente quer esteja aí. O Relic também ele ajuda nessa coisa da sonoridade. É o lance do feeling mesmo. Você pega uma guitarra que tá mais batida, você toca mais calmo, né? Você não vai ficar eu vou tirar a chave, vou tirar as coisas do bolso. Não, você pega e toca. Você
se dane, né? Pegar uma guitarra, fazer o Relic, a gente não saiu batendo. A gente falou, vamos compor. Exatamente. Ele tem um roteiro, você tem um instrumento de X, tem um extrato, vamos dizer, um extrato. Ele tem aqueles pontos de contato com o corpo. Se você imaginar o uso dela durante 60 anos, 40 anos mais ou menos, tem um início do envelhecimento e isso vai seguindo uma ordem, né? Então assim, um Relic pesado e um leve, o que diferencia é o tempo, se está no começo ou se está mais próximo do fim, entendeu? Tem uma sequência lógica, né, que o envelhecimento vai acontecendo, então não é coisa muito aleatória, né? Tem uma sequência lógica. Uma historinha mesmo. O instrumento, pelo menos guardado, assim, que não foi usado, tem a pintura craquelada. O instrumento com pouco uso já tem algumas marquinhas de uso, mas a gente nunca abre mão, assim. A gente o nosso Light Relic seria o instrumento que tá under the badge, né? Isso. Ficou lá 60 anos num case que ninguém tocava, tudo porque o dono faleceu há 30 anos. Então, ó, se você pegar uma guitarra nossa com pouco Relic, você está levando um fantasma imaginário junto. Tem muita gente que vem procurar a gente e pergunta se a gente não faz guitarra sem Relic. Não faz. Nosso diferencial é esse, então se a gente faz sem, não tem tesão, né? O básico do básico é a pintura emagrecida, né? Os solventes do verniz, a pintura já evaporaram e aquela coisa você já consegue perceber a madeira por trás do acabamento. Isso faz parte da identidade que a gente quer passar para as pessoas e que a gente acredita que os nossos instrumentos têm que ter essa sonoridade, assim. Ideologia mesmo, sabe? A gente não tem, simplesmente a gente não tem tesão com instrumento novo. Vocês fazem Relic em instrumentos, né, de cliente? Já chegou a fazer alguns no começo, mas... Não muitos mesmo. Bem poucos mesmo. Mas, assim, o que acontece? À medida que a gente passou a dominar a nossa técnica de envelhecer o instrumento, aquilo funciona muito bem. A gente tem toda a situação sob controle, né? A nossa pintura a gente faz aqui, né? Então a gente sabe exatamente a fórmula certa para a coisa funcionar muito bem. Quando você pega um instrumento de outro cliente, você se depara com inúmeras situações que você tem que improvisar alguma coisa e às vezes não é a melhor forma de atingir o resultado, porque a gente também não abre mão. E o resultado também não vai ficar bom. Quando a coisa realmente não vai ficar legal, a gente, cara, não é legal fazer, não vamos fazer isso. Então, para evitar essas diferenças de situações, assim, que a gente vai ter que, né, se adaptar, a gente, cara, não vamos fazer. Cortou isso, né? Então é uma coisa que a gente preserva, eu acho que é uma coisa de preservar os nossos instrumentos, né? Se o cara quer uma guitarra reindicada nossa, você vai ter que comprar. O importante é que não só os caras pegam a guitarra e pronta e envelhece, mas desde o início a gente constrói a guitarra pensando nela envelhecida depois. Sim. Né? Se a gente faz uma Junior e ela é Sherry, o Sherry da Gibson, ele é uma massa que na verdade é um port filler que eles passavam na madeira crua, sem tinta, sem nada. Eles passavam isso e aquele negocinho ficava na madeira fechando os poros. Depois eles envernizavam, às vezes até jogavam um pouquinho mais de vermelho, mas geralmente nem precisava. Isso, se você tem uma guitarra que você tem o power filler por baixo, na hora que você descasca, você vê o negócio lá. Se você pega uma guitarra que o cara simplesmente pegou e passou um verniz vermelho translúcido, não vai dar o mesmo resultado.
Então isso pra nós é muito importante. Então não dá. Às vezes o cara chegar com uma, sei lá, uma Epiphone, alguma coisa assim, não vai dar o mesmo resultado do que chegar e ver uma guitarra que a gente fez, que desde o início a gente tá preocupado em fazer assim, sabe? Tem um detalhe muito legal, assim, que eu valorizo muito, né, na Dunamis, né, eu e o Felipe. A gente também tem uma coisa muito marcante de fazer tudo à mão, sabe? Tudo que tem aqui na oficina a gente levantou mesmo. A gente fez a vitrine. Fez a porta, tudo. Os modelzinhos. Isso. Se a coisa não existe, a gente dá um jeito de fabricar, entendeu? Sim, sim. A entrada do espeto mesmo, a Flying V vermelha que a gente fez faz pouco tempo, faz uns meses. Pouco tempo. O V da Flying V 58, ele é grande, ele é bem difícil de achar para comprar e tudo mais, mas nada é do que um pedaço de latão cortado com os buraquinhos. Aí você não consegue comprar, você vai ficar, não vai dar pra fazer. Mano, pega uma placa de latão, corta e faz. A gente não fica esperando a coisa aparecer, a gente vai atrás e faz. Antigamente a gente mandava pintar com piau, o volume de trampo ficou mais pesado, né? O orçamento também ficou pesado. Então a gente resolveu pintar a gente aqui mesmo. Questão do prazo também. Você tinha que se submeter ao prazo de um serviço especializado e isso aumentava muito o prazo final que a gente tinha que entregar para o cliente, né? Então... E pintura é um outro nível de luthieria, né? Você tem a parte da madeira e a parte da pintura é totalmente separado mesmo, você tem que manjar mesmo. E a gente meteu a cara ao tapa e falou, vamos lá, fomos atrás, achamos onde comprar tinta e tudo mais. E uma coisa recente, né, que a gente começou a fazer também foi o tensor das guitarras. Porque antigamente a gente comprava fora, comprava importado da China, essas coisas. Depois a gente até começou a fazer com o rapaz estava fazendo legal pra nós, a gente mandou pra ele um desenho técnico, tudo certinho pra ele fazer e tal. Aí ele sumiu. Deu uma sumida e a gente já pagava meio caro também no produto, né? Eu virei e falei assim, velho, chega. Vamos fazer essa porra aí. Ele, não, mas como? Não, a gente se vira, a gente vai atrás aí, compra os ferrinhos lá e se faz, cara. Não tem segredo. Ele é mesmo, né? A gente foi, comprou, já fez uns 30 lá de uma vez. A gente já teve gente pedindo assim, passa o contato de quem faz o marketing pra vocês e essas coisas, tudo. Aí a gente falou, pô, mas é tudo a gente que faz aqui mesmo, não tem... As fotos quem tira é o Fabrício, tudo. E é meio que nosso espírito mesmo, cara. Quando a gente encana de fazer esse bagulho, a gente vai até o fim.